Olá, estamos na nossa 21ª aula de português. Gente, vamos fazer uma leitura de imagem aí. O que é que essa imagem representa? Pensem aí, que tipo de texto ela representa? Vocês estão vendo aí? Trava-língua, né? Nós estudamos na página do nosso livro, na página 32. E nós vamos rever novamente, né? O trava-língua é um texto que se caracteriza como? Ele é um jogo onde, quando você brinca, um jogo onde tem como característica as palavras, tem os sons parecidos, você tem que falar rápido, né? Certo? Então, vamos ver aqui a definição e vocês vão acompanhar tanto os textos do nosso livro, da página 32, como da nossa ficha, tá certo? Então, esse texto da aranha e do rato foi tirado da página 32, tá? Há outras brincadeiras que se usam versos para brincar. Que tal brincar mais com as palavras? Então, aqui tem o texto da aranha. Tentem ler aí para ver se vocês conseguem ler, mas tem que ser rápido, tá certo? Se eu for ler, eu não consigo. Então, a aranha, arranha, arranha, aranha, nem arranha, aranha, nem arranha, aranha. Tá vendo aí, né? O rato roeu a rapadura e se arrependeu e disse que só rapa agora se for rapa mole. Então, o texto, né, o trava-língua, ele se caracteriza porque as palavras têm uns sons parecidos e você tem que falar rapidamente, que é para travar mesmo a língua, né? Se você tiver habilidade, você vai ler e não vai travar. Então, vamos ver um pouquinho da definição. Essa definição vocês vão encontrar no nosso livro, essa primeira aqui, na página 32. Essa outra definição já vai ser na ficha, tá certo? Então, vamos lá. Os textos que você acabou de ler, que foi o da aranha e do rato, né, são trava-línguas, né? Trava-línguas é um jogo com palavras difíceis de se pronunciar por serem muito parecidas. Não é que sejam palavras difíceis de ler porque sejam difíceis a escrita, não. É porque elas são muito parecidas, o som é parecido, né? Essas palavras, quando ditas rapidamente, como o próprio nome diz, trava a língua. Então, outra definição, né, um complemento da primeira definição da página 32 do livro, tem outra definição que completa na nossa ficha. É uma brincadeira com palavras que tem sons iguais, que foi o que eu falei quando eu estava explicando, né, ou parecidos, e as palavras devem ser pronunciadas, faladas rapidamente. Então, a definição que vocês vão encontrar, também aquela anterior, é na página 37, tá certo? Da ficha, né? Então, na ficha tem mais dois textos que falam do rato e mais outro aqui, né? Então, vamos lá. O rato roeu a rapadura e se arrependeu. E disse que agora é aquela mesma lá do livro, né? E aqui, tentem ler aqui, ó. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Mas só que tem que ser rápido essa leitura, para não travar. Nós falamos sobre trava-línguas. Nas aulas anteriores nós já falamos sobre poemas, falamos sobre parlendas, vocês estão lembrados, sobre bilhetes, né, que nós falamos das características de cada texto. E do poema visual nós também já trabalhamos. Esse poema visual é do nosso livro. Eu já trouxe outros, né? Trouxe o da xícara, né? Eu já trouxe outros poemas visuais para vocês fixarem o conteúdo. Então, você já sabe que o poema visual, ele é diferente do poema propriamente dito, porque aquele outro poema que é composto, né, que tem uma estrutura diferente, ele é composto de estrofe, de versos, e ele pode ter rima ou não.
A característica do poema visual já é diferente. Por quê? Porque tem imagem, né, também, que caracteriza o poema, né? Tem a ver com o que quer dizer o poema. Então, vamos lá. O que é um poema visual? De acordo com o nosso livro, né, com o que foi estudado na página 59. É aquele em que a mensagem poética é utilizada, então é utilizada uma mensagem poética, né? E além dessa mensagem poética, da escrita, são usados também o quê? Elementos visuais associados ao texto, ou seja, imagens associadas ao texto, certo? Então, é aquele em que a mensagem poética utilizada, além da escrita, ela utiliza também o quê? Elementos visuais associados ao texto. Isso daqui vocês encontram na página 59, como temos aqui a indicação. Falamos demais sobre os símbolos, né? Símbolos de Natal, símbolo da Páscoa, símbolo do trânsito, símbolo dos meses, né? Que cada mês tem aquele símbolo característico do mês. Nós temos os símbolos também referentes ao quê? Aos fenômenos da natureza, né? Então, nós temos os símbolos da noite e do dia. Então, nós temos vários símbolos. O nosso dia a dia é cheio de símbolos, né? Nós não poderíamos deixar de falar mais uma vez dos nossos símbolos do alfabeto. Nosso alfabeto ele é composto por letras, né? Que tem a sua divisão. Nós temos as vogais e temos as consoantes, que juntas compõem o nosso alfabeto. Nós sabemos que existe a letra cursiva, que são essas aqui, essas trabalhadas, as desenhadas, e nós também temos as letras bastão. Hoje eu estou revisando novamente com vocês, estou trazendo para vocês mais uma vez, espero que vocês estejam estudando, né, o nosso alfabeto maiúsculo e minúsculo. Aquelas crianças que ainda se encontram com dificuldade na leitura, tem que exercitar o alfabeto, tem que estudar as consoantes, fazer a junção das consoantes mais as vogais, formando as famílias, né? Juntando as sílabas e formando palavras, produzindo frases. Então, tem que exercitar, tá certo? E aquela criança que já está sabendo ler, tem que exercitar também, porque quanto se mais lê, mais se aprende. Seu vocabulário, como eu já falei, ele vai ficar melhor. Então, nós temos aqui a letra A, B, C, D, E, F, M, L, J, I, H, G, M, N, O, P, Q, R, S, Z, Y, X, V, U e T. Observem bem esse alfabeto aí e percebam que está faltando algumas letras. Que letras são essas? Vocês conseguem identificar quais as letrinhas que estão faltando? Tentem descobrir. Tá faltando o K, né? A letra K. Aqui. E tá faltando o W, né? Depois do V. Certo? Então, gente, tem o Y, mas faltaram duas letrinhas. É tipo uma pegadinha aí. Você observou? Nosso alfabeto, ele é composto por 26 letras, né? Sendo essas três últimas, elas foram acrescentadas agora, recente. Não recente, mas nosso alfabeto ele é composto de 26 letras, incluído o K, né? O K que é para estar aqui a posição dele, o W e o Y, né? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a separação de
sílabas, né? A classificação quanto ao número de sílabas. E eu queria que vocês observassem que as palavrinhas que eu coloquei palavras com som nasal, né? Palavras com som nasal, porque aqui nós temos um grupo, essa não, né? Mas o cão e o não, ele tem som nasal, por quê? Porque ele tem como característica aqui o sinal, né, gráfico, o tio, né? Então, cão e não são monossílabos, porque tem só uma sílaba e são palavras também com som nasal. Cão e não. A palavra fé não tem som nasal, certo? Então, nós temos aqui palavras de sílabas, com 2 sílabas. O que está caracterizando o som nasal? O N, tá vendo? A vogal acompanhada do N, vogal acompanhada do N, vogal acompanhada do N, vogal acompanhada do N e vogal acompanhada do N. Certo? Tem algumas palavras aqui que você vê o quê? O uso correto da letra N. Tem uma palavra aí que foi usada vogal e N, porque está antes de B, né? O N, você sabe que ele vem antes do B ou do P. Por esse motivo, eu usei só na palavra bombeiro, porque nas demais palavras que eu usei, não tem o P e nem o B antes dele, tá certo? Então, vamos lá. Palavras de sílaba. Onda. Por que ela tem som nasal? Olha aqui, o N, né? Onda, bonde, canto, som nasal porque vem com N, N ou N, tio, sinal gráfico, né? Então, trissílaba, 3 sílabas, de 2 sílabas, monossílaba, 1 sílaba, polissílabas, 4 ou mais, certo? Então, vamos lá. Bombeiro, 3 sílabas, trissílabas. Ponteiro, 3 sílabas, trissílabas. Mensageiro, 4 sílabas, polissílabas. Lembrando que polissílabas são as palavras com 4 ou mais sílabas. Nós vamos finalizar mais uma aula de português. Um beijo e até a próxima aula.